Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Hoje, mais uma vez, é um dia de muita alegria. O dia que o Senhor prometeu estar conosco. E Ele está. Aleluia. Que seria fácil, que não existiriam pedras. Errou, você não é de aço, nem todas as portas são abertas. Inclusive a porta do teu quarto, tranque ela aí, com o teu pai conversa e fala com Deus o que te causa medo. Te deixa em desespero, fala o que está preso em tua garganta. Enquanto você ora, o seu não descansa. E ora para o seu pai que está em secreto. Filho, o quarto tem os seus mistérios. E quanto mais a luta te pressiona, vai orar no quarto, porque tua oração funciona. E fala com Deus o que te causa medo, fala o que te deixa em desespero, fala o que está preso em tua garganta. Enquanto você ora, o seu não descansa. E ora para o seu pai que está em secreto. Filho, o quarto tem os seus mistérios. Enquanto mais a luta te pressionar, vai orar no quarto, porque tua oração funciona. É no instalar de Deus, Deus faz o reboliço, Ele muda o quarto, traz forças para o soldado que está cansado. O céu se abre quando o quarto está fechado. O céu se abre quando o quarto está fechado. Não pare de orar, deixa o quarto trancado. Deus levanta quem está de joelhos dobrados. O céu se abre quando o quarto está fechado. O céu se abre quando o quarto está fechado. Orar, meu filho, está te dando experiência. O Deus que está em secreto tem a recompensa. Deus lança fora aquilo que te causa medo. A oração do justo pode muito em seus defeitos. O quarto te conduz ao caminho certo. Se ele está trancado, o céu está aberto. É no instalar de dedos, Deus faz o reboliço, Ele muda o quadro. O céu se abre quando o quarto está fechado. O céu se abre quando o quarto está fechado. Não pare de orar, deixa o quarto trancado. Deus levanta quem está de joelhos dobrados. O céu se abre quando o quarto está fechado. O céu se abre quando o quarto está fechado. Não pare de orar, deixa o quarto trancado. Deus levanta quem está de joelhos dobrados. O céu se abre quando o quarto está fechado. O céu se abre quando o quarto está fechado. O céu se abre quando o quarto está fechado. Se coloque de pé, estenda suas mãos para cá, abençoa a vida do ministro, do servo do Senhor nessa noite.
Espírito Santo de Deus, está aqui teu servo, Senhor. Usa ele nessa noite, Senhor, conforme a tua vontade. Traz uma palavra do céu nessa noite para os nossos corações, Pai querido. E à medida que o teu servo ele for ministrando a tua palavra, entregando a revelação do céu, o Senhor vai cuidando da vida dele, da casa dele, da família dele, dos negócios, Senhor. Vai enviando sobre a vida dele a tua provisão, o escape, o socorro. Abençoa o teu servo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, para mim é uma honra, uma alegria. Tá bom, perfeito. Para mim é um prazer, uma alegria imensa estar aqui na casa do Senhor, conhecendo mais uma parte desta igreja, desse povo tão tremendo, né? Um povo maravilhoso, que eu tenho certeza que vai morar no céu, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor em João, capítulo 8, e nós vamos começar no versículo 31. João, capítulo 8, um texto inclusive bastante conhecido da igreja, eu tenho certeza. Mas a palavra do Senhor é algo maravilhoso, né? Diferente de um livro secular. Todas as vezes que a gente abre a Bíblia, a gente pode até ler a mesma passagem, mas o Senhor nunca vai falar do mesmo jeito conosco, né? Porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. E assim como a palavra dele se renova, as promessas do Senhor sobre a tua vida também se renovam. Amém, meus irmãos? Vamos meditar nesta palavra e vai dizer o seguinte, a partir do versículo 31. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Podem tomar o seu assento? Glória a Deus. Prometo não vos cansar, mas de uma coisa, eu prometo a vocês que aquilo que o Senhor colocou no meu coração para entregar no dia de hoje, vocês não sairão daqui sem receber esta mensagem. E esse texto é um texto bastante comum, bastante conhecido, e algo que me chamou bastante, que chama muita atenção nessa questão, é quando Jesus Cristo está falando para os seus discípulos sobre essa permanência na verdade, né? Lá no versículo 31 ele vai dizer: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aqui Jesus Cristo está falando de uma forma muito simples, dizendo: olha, se você quer permanecer no meu caminho, se você quer me obedecer, se você estiver meditando na minha palavra, você de fato vai ser meu discípulo. Trazendo para nós, para uma aplicação pessoal, quando você quer se inteirar de algum assunto, quando você quer aproveitar algum conhecimento e levar isso para a sua vida, antes de você levar para a sua vida, você primeiro precisa conhecer, né? Imagine você comprando um eletrodoméstico, comprando alguma coisa, e geralmente essa coisa vem com um manual. Você só vai conseguir utilizar de forma plena aquilo que você comprou se você parar para meditar no manual. E Jesus Cristo está aqui dizendo justamente isso: se você permanecer na minha palavra, ou seja, obedecer, meditar nela, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Por quê? Porque quando a gente medita na palavra, a gente não tem outra vontade a não ser fazer a vontade de Deus, né? E aí, Jesus Cristo continua no seu texto, na sua indagação, os discípulos perguntam: como é que eu vou ser livre? Eu não estou servindo a ninguém, como é que eu vou ser livre? E aí Jesus Cristo vai e diz no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E aqui uma coisa bem interessante sobre a palavra libertação. Na perspectiva bíblica, né, que a gente está falando da palavra de Deus, então não tem como falar de outra forma, a não ser falar daquilo que o Senhor quer colocar para o nosso coração. Então essa libertação nada mais é do que um ato de Deus para nos livrar da opressão do inimigo, nos livrar do pecado, nos livrar também de toda forma de prisão espiritual. E não somente espiritual, mas também emocional, né? E aí Cristo aqui está falando, ele começa o texto dele falando a respeito de ser discípulo, permanecendo na palavra dele. E aí ele encerra dizendo, olha, e aqueles que cometem pecado são servos do pecado. Porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E parece até uma coisa meio que dúbia, né? Meio que eu estou repetindo a mesma coisa. Como é que eu vou ser, se eu sou livre, eu vou verdadeiramente ser livre? A gente vai entender, e eu trago aqui para vocês, lá em Romanos capítulo 6, versículo 16, vai falar sobre uma questão que eu trago aqui como ponto principal, do encarceramento espiritual. A gente vê o mundo aí, cada vez mais pregando, eu sou livre, você faz o que você quiser. Só que essas mesmas pessoas que falam que são livres e fazem o que querem, vocês percebem na sua fisionomia que elas de fato não são felizes. Você percebe que elas não têm a alegria vindo de dentro de si para oferecer para outros. E aí eu me pergunto, e quero que você medite nesta noite sobre isso: até que ponto essas pessoas são, né, de fato livres? Até que ponto essas pessoas não estão vivendo um cárcere espiritual, né? Podem ter tudo, mas quando não tem Cristo na vida, de nada adianta. E em Romanos capítulo 6, versículo 16 vai dizer que não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Esse texto essa carta, esse trecho escrito aos romanos, nada mais é que simplesmente falando que o pecado ele age como um senhor de quem ele escraviza. Pode ser que você conheça pessoas próximas a você que falam a mesma coisa: eu sou livre, eu faço o que quero. Só que na verdade elas estão aprisionadas pelo pecado. E essas pessoas aprisionadas pelo pecado dificilmente conseguirão viver uma vida plena, porque sempre o diabo, que é conhecido como o nosso acusador, vai sempre buscar lhe acusar, para lhe deixar cada vez mais aprisionado. A primeira coisa que o diabo faz quando alguém está vivendo uma vida de pecado é dizer: você não pode ir para a igreja porque você não é bem-vindo lá. Você não pode querer se converter, ou você não pode querer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, como você vê outras pessoas fazendo, porque isso não pertence a você. Você não é merecedor disso. E aí talvez você esteja aqui sem entender o porquê que essa palavra está sendo ministrada no dia de hoje. Mas eu vou te dizer algo: o Espírito Santo ele não se engana e nem engana ninguém. Ele não trabalha com coincidência, ele trabalha com propósitos. Talvez você tenha alguém na sua família, talvez você conhece alguém no seu trabalho, na sua escola, que está aprisionado e precisa somente da tua palavra, através do Espírito Santo, para fazer uma transformação nesta vida. Porque a gente tem que entender isso. Porque nós, como cristãos, sabemos que a nossa maior missão na terra é pregar o Evangelho. E não é somente pregar o Evangelho para quem eu quero, mas é pregar o Evangelho para toda criatura, né? Às vezes a gente é engraçado que às vezes a gente torna-se até um pouco hipócrita, desculpa até usar esse termo, mas às vezes a gente quer que as pessoas sempre nos olhem, sempre nos favoreçam, mas a gente esquece que quando se trata de evangelho, eu não devo olhar para quem eu estou pregando, eu não devo olhar se a pessoa é bonita, se ela é feia, se ela é alta, se ela é baixa. Não, eu tenho que entender que ali é uma alma que está perdida e precisa do amor de Cristo. Muitas pessoas estão aí no mundo vivendo presas em pecados, vícios, traumas e opressões espirituais. E nós temos
a ferramenta necessária para que essas pessoas sejam, como o texto em João está falando, verdadeiramente livres. Deus, Ele tem o poder para libertar todas as pessoas da sua escravidão, dos seus traumas, mas Ele nos deixou uma função, e essa função é pregar o Evangelho, né? A nossa irmã trouxe um testemunho maravilhoso, né? Do sobrinho que não queria nem ouvir falar de Jesus, mas em um determinado momento não tem como ficar quieto, não tem como não se prostrar diante do nome do nosso Senhor Jesus. E aí ele percebe que de fato o que aconteceu com ele foi um livramento vindo do céu, porque é isso que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo, Ele transforma, Ele liberta. E eu digo que o maior exemplo de algo que pode ter acontecido na vida de alguém sou eu. Vocês não me conhecem, mas aqui está uma pessoa que não queria ser crente, que era filho de pastor e não queria estar na igreja. Mas quando Deus chama, não tem diabo que atrapalhe o projeto de Deus. Quando Deus coloca no seu coração um propósito, não há ninguém que se levante contra aquilo que Deus colocou como plano para a sua vida. Imagine você quantas pessoas estão por aí presas, aprisionadas ao pecado, porque simplesmente você não está fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. E isso serve para mim também. A gente passa por várias ruas, para lá e para cá, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a igreja, e tem uma pessoa ali do lado, precisando ouvir a tua voz falando de Cristo, e você não está fazendo isso. A gente precisa entender o nosso papel, porque o pecado, ele aprisiona as pessoas de uma tal forma, que elas perdem até o sentido da vida, elas perdem até a vontade de viver, a esperança de viver. Um grande exemplo que a gente vê é lá o endemoniado gadareno, lá em Marcos capítulo 5, que ele vivia entre os túmulos, né? Preso por demônios. E aí você pode pensar, mas aquela pessoa que eu olho para ela, eu não vejo solução. Você está diante de Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder, a autoridade dada pelo seu Pai, para destronar as obras de Satanás, e não há inferno que se levante que não vá cair diante do nome de Jesus. Esse endemoniado gadareno, cheio de demônios, vivendo na marginalização, na margem da sociedade, quando Jesus Cristo encontra com ele, ele é simplesmente liberto e curado para todo sempre. Então nós estamos falando de um nome que tem poder. Nós não estamos falando de uma autoridade que está sentado numa cadeira presidencial. Nós não estamos falando de alguém que talvez seja líder de uma igreja. Não, nós estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra, que tomou as chaves do inferno, as chaves da morte, e tem poder, ainda tem poder para ressuscitar, para transformar vidas, para libertar, para curar, para batizar. E é desse Deus que nós estamos falando nesta noite. Lá em Lucas capítulo 13 também tem uma mulher que passou 18 anos encurvada. Talvez você está orando por alguém, já faz 5 anos, 6 anos. Eu tenho uma notícia para te dar: você está orando para a pessoa certa. Você está orando para aquele que pode resolver. Então não olhe para o tempo. Talvez você não veja o milagre acontecendo, mas você tem que entender que aquele que coloca a sua fé em ação não precisa ver para crer que o milagre vai acontecer. Então comece a profetizar vida sobre aquelas pessoas que você tem visto. Comece a profetizar, e você talvez não veja, mas com certeza o testemunho vai chegar até você, de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, porque você aproveitou a oportunidade, abriu a sua boca e colocou a vida daquela pessoa no altar do Senhor.
Talvez você olhe para algumas pessoas e você não consegue ver o que precisa ser modificado. Mas eu te digo hoje, meu irmão, que existem prisões que não são vistas a olho nu. Existem prisões que estão na alma, prisões que estão na mente, e essas pessoas precisam ser libertas. Quantas vezes, eu vou te trazer aqui um exemplo, porque eu tenho certeza que você já viveu isso. Quantas vezes você esteve perto de pessoas que elas diziam, não tinha um problema físico, não tinha nada que lhe impedisse de andar, de tocar, mas elas simplesmente olham para você e dizem: eu não vou fazer tal coisa porque eu não consigo, eu não vou fazer tal coisa porque eu não mereço, eu não vou fazer tal coisa porque eu não nasci para isto. Isso é prisão na mente. Prisão na mente que impede que essas pessoas vejam quem elas são em Deus. O diabo, uma das grandes armas dele é justamente bloquear a mente da pessoa, para que ela não saiba qual é a sua identidade em Cristo. E você, nós juntos temos o poder dado pelo Senhor para transformar estas pessoas, para mostrar que elas podem, para mostrar que elas têm sim a condição, e não por merecimento, mas elas têm a condição de viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, cheia de alegria. O crente nunca vai ser entendido pelo mundo, porque o mundo, quando algo acontece, fica cabisbaixo e não consegue sair do lugar. Mas nós que somos cristãos de verdade, pode vir a prova que vier, quando nós temos certeza de que nós somos em Deus, nós acreditamos: Senhor, eu posso estar passando por isso hoje, mas aquele que me prometeu é fiel para cumprir as suas promessas na minha vida. E não importa o cenário, o que importa, Senhor, é que Tu estás comigo. E se o Senhor está comigo, eu não vou temer nenhum mal, eu não vou temer nenhuma armadilha preparada contra mim, eu não vou temer nada que se levante contra a minha vida, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Aleluias, aleluias. Lá em Isaías capítulo 61, versículo 1, o profeta é usado por Deus para falar de algo que é tremendo para as nossas vidas, porque ele vai dizer que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, assim como estava no profeta Isaías, está sobre você. Pode você não acreditar nesta palavra hoje, mas eu profetizo que em nome de Jesus, se há algo bloqueando a tua mente nesta noite, vai cair por terra em nome de Jesus, para que você saiba quem você é em Deus, porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele vai te enviar a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Você toma posse dessa palavra, amém? Aleluias. Assim como o profeta Isaías foi um dos profetas que mais marcou o seu ministério, porque ele entendia que tudo aquilo que estava acontecendo não era páreo para o tamanho do nosso Deus. Então você, nesta noite que tomou posse desta palavra, saiba que você tem nas suas mãos o poder dado pelo céu para mudar a situação da tua comunidade, mudar a situação da tua casa, mudar a situação do teu bairro, mudar a situação da tua cidade. Basta você entender e buscar aquele que tem todo o poder para fazer. O diabo, ele sabe que ele já perdeu, e a grande missão dele é: quantas pessoas eu vou levar comigo? E nós, como igreja, temos um papel muito importante de quantas pessoas eu vou tirar das mãos do diabo. Porque aquele que está no mundo, aquele que comete pecado, a Bíblia vai dizer lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, que aquele que comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E a gente sabe que a história da humanidade passa e cada vez mais a coisa fica pior, né? A gente vê aí tudo aquilo que parecia que não iria acontecer, acontecendo.
Pais brigando com filhos, filhos brigando com pais, casamentos fora do padrão bíblico, homens e mulheres vivendo uma vida de perversidade como se nunca viu nesta terra. Mas por que isso acontece? Porque eles estão com o diabo, eles estão fazendo de fato o papel do diabo. Mas a gente não pode esquecer que Deus, o Filho de Deus, se manifestou por uma coisa: para justamente quebrar todas essas obras do diabo, desfazer todas as obras do diabo, né? Eu vejo às vezes as pessoas ficando com medo. Eu não gosto de falar de demônio, porque não, a gente tem que entender que nós temos um Deus todo-poderoso, e a Bíblia vai dizer que pode o inferno se levantar contra a igreja, não vai prevalecer. Então nós temos que tomar posse dessa palavra. Não é para ter medo, não. Quem tem que ter medo aqui é o diabo. Quem tem que ter medo de você, quem tem que sair correndo é o diabo, não você, né? O diabo tem que, quando você acordar, o diabo tem que pensar: nossa, agora eu vou ter trabalho, aquele crente se levantou, né? A gente tem que entender o nosso papel. E claro que não é nós, mas é o que está em nós. Se nós verdadeiramente, por isso que o texto vai dizer: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se essa palavra está na sua vida, se esta palavra está no seu coração, se você pratica esta palavra dia após dia, medita nela manhã e noite, não há inferno que vá ficar de pé diante daquilo que o Senhor colocou na tua vida. E quando nós pregamos esse evangelho, quando nós falamos desse Jesus Cristo que veio ao mundo para destruir as obras do diabo, a libertação que Cristo oferece, ela é completa. O mundo está por aí tentando formas de se alegrar, sentem um vazio no coração, correm para a bebida, correm para os jogos, correm para isso, para aquilo, mas nunca terão a liberdade completa, nunca serão felizes de forma plena, porque somente encontra-se essa liberdade, essa libertação completa em Cristo, que transforma não somente a parte exterior, mas Ele transforma também o espírito e a alma. Um coração alegre, Ele aformoseia o rosto. Um coração alegre não é baseado em uma festa que alguém foi e se divertiu. Um coração alegre não é baseado em alguém que recebe um brinde, um presente de alguém querido. Um coração alegre é um coração cheio da presença do Espírito Santo. Um coração alegre é um coração que está disposto a servir ao Senhor. E aí, meus amados, quando esse coração fica alegre, ele não cura somente a parte física, mas também livra essa pessoa das dores emocionais. Ela cuida também da parte espiritual. Quantas pessoas talvez você conheça que estão traumatizadas por situações que já viveram, e às vezes, infelizmente, dentro das nossas igrejas, pessoas que às vezes não sabem como tratar aquele que está ferido, e no lugar de sarar a ferida, ferem muito mais. Infelizmente, nós temos visto pessoas saindo das igrejas por causa disso. Mas essas pessoas, quando elas de fato encontram-se com Cristo novamente, Cristo, Ele apaga, Ele tira todo o rancor, Ele tira toda a amargura e faz a pessoa viver uma vida nova, completa. E essa é a diferença que nós cristãos temos para aqueles que estão no mundo buscando essa liberdade em coisas vãs, em coisas que são passageiras. Mas a palavra do Senhor, ela não passa sem que se cumpra, né? E o que Cristo promete? Cristo promete uma vida eterna. Uma vida eterna. E essa vida eterna ninguém pode tirar. Eu tenho tanta certeza da minha salvação, que se hoje só subir 2 pessoas, uma delas sou eu. É essa a certeza que nós cristãos temos que ter, né? Não tem mais, meu irmão. Se você é crente, se você está salvo por esse nome precioso, não há nada que impeça de você ter essa certeza. Então, se você tem dúvida,
dúvida, comece a orar ao Senhor: Senhor, tira essa dúvida de mim. E não estou falando que você está em pecado, só que a gente precisa ter certeza, porque se eu tenho uma coisa que a gente pode dizer sem sombra de dúvida, que o diabo, ele tem certeza que ele vai morrer, que ele vai perecer. E usando isso como exemplo, a gente também tem que ter certeza. Eu tenho tanta certeza da minha salvação, que eu sei que eu vou para o céu, né? E isso é importante, porque a Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. E nós só conseguiremos lutar estas batalhas espirituais se nós estivermos forjados e preparados. Se nós não estivermos meditando na palavra, se nós não estivermos buscando ao Senhor, esse relacionamento frágil não vai nos dar certeza, não vai nos dar a garantia daquilo que o Senhor quer para nós. Mas quando nós estamos na presença de Deus, orando, jejuando, lhe buscando em todos os momentos da nossa vida, o diabo pode até vir soprar coisas para você no seu ouvido, mas você não vai dar ouvido. Sabe por quê? Porque tua conexão está no céu, tua conexão está com o Senhor Deus, e não com aquilo que Ele tem falado para você. Essa batalha espiritual, meus amados, envolve também reconhecer que existem forças que trabalham contra a liberdade dos filhos de Deus. O diabo, ele trabalha de forma insistente e constante, querendo tirar você da igreja, querendo tirar você dos planos de Deus, querendo te afastar da direção. Por isso que nós temos que estar atentos. Paulo e Silas é um grande exemplo disso. Eles oravam e cantaram louvores, as cadeias se romperam. Aqui a gente aprende de forma muito prática, e eu estou quase encerrando. Não perde atenção não, porque você precisa disso. Se você está vivendo um momento onde você não vê solução, onde você acha que a sua mente está bloqueada para alguma situação, para alguma missão que o Senhor tem para você, ore, louve. Porque assim como Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor, e as cadeias se quebraram, eu profetizo que as cadeias que prendem a tua vida nesta noite também vão cair. Aleluias. Eu até vou ler o trecho tremendo que eu acho lá de Atos 16, que vai dizer o seguinte: que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quando você tem intimidade com Deus, quando você tem uma vida no altar, não é só você que vai ser abençoado, até aqueles que estão próximos a você vão ser impactados pelo poder do Evangelho na tua vida. Então, quer fazer diferença onde você está? Começa a orar. Quer fazer diferença no lugar onde você vive? Começa a louvar, cantar hinos a Deus. E aí você vai ver que o terremoto vai fazer algo acontecer na tua vida. E não somente na tua, mas todos aqueles que estão próximos a você também vão sentir o impacto do poder de Deus na tua vida e na deles também. E essa liberdade, meus amados, que eu trago nesta noite, é uma liberdade que faz total sentido, porque Cristo nos chamou para sermos livres. E se nós estamos livres, nós também temos a garantia que nós estamos com Ele. Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai dizer que nós temos que estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E aqui é algo bem importante. Uma vez que você é liberto por Cristo, uma vez que eu sou liberto por Cristo, nós temos que permanecer firmes nessa liberdade que Ele nos deu, não permitindo que o inimigo nos escravize novamente. E uma das coisas que o diabo muito faz para fazer você voltar para esse mundo de servidão é começar justamente a acusar de coisas que você deixou de fazer. E diz: você na época fazia aquilo, há uns anos atrás você era assim, há uns anos atrás você era desse jeito. Só que eu tenho uma notícia muito boa para te dar, e eu posso falar com propriedade, que se você estiver focado no Senhor,
O inimigo pode até vir te acusar, mas essa acusação não vai ter poder sobre a tua vida, porque quando você está em Cristo, o diabo chega, te acusa e você diz: sai para trás de mim, Satanás, porque aquele que me libertou, ele me garante a minha vitória sobre tudo aquilo que antes eu não conseguia resistir. E a palavra de Deus vai dizer que nós devemos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Aleluias. Após a libertação, nós temos que entender que é importante nós permanecermos firmes na palavra de Deus, e não somente firmes na palavra, mas também exercitando a nossa fé, para que assim nós consigamos resistir às tentações do inimigo. Romanos capítulo 12, versículo 2, é um texto que eu acho tremendo, porque vai falar muito sobre cenários que você talvez vive, e você olha, ou alguém olha e diz assim: não vai mudar, não tem como mudar. Aí Romanos vem e diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente passa pela renovação da mente, que é essencial para nós nos mantermos livres, nós devemos pensar também conforme a palavra de Deus e rejeitar as mentiras do inimigo. O inimigo, ele vai querer de fato levar você para o inferno, mas você tem algo poderoso com você, que é uma promessa que começou lá atrás com Abraão, aonde Deus falou que a sua semente seria tão próspera e seria multiplicada a tal ponto que ele não conseguiria contar. Do mesmo jeito que ele não conseguiu contar as estrelas do céu, nem os grãos de areia da praia, ele conseguiria contar. E nós somos filhos desta promessa. E nós, por sermos filhos desta promessa, Deus prometeu que mandaria um Salvador para que tirasse o pecado do mundo, para que nós tivéssemos de novo direito à vida eterna e herança daquilo que ele tem para nós. Por isso, meus amados irmãos, serve para você levar para outra pessoa. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, vai falar que: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você chegou aqui precisando desse alívio. Você está no lugar certo. Você poderia ter ido na casa da vizinha desabafar. Você poderia ter ido no WhatsApp, pegar e mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp. Você poderia ter de repente ligado para alguém para contar sobre a sua vida, mas você preferiu estar aqui. E o fato de você estar aqui, você pode ter certeza, eu não tenho dúvidas disso, que você vai sair daqui com a sua resposta. Porque aonde você está é um lugar aonde Deus habita, e aonde o Senhor habita, até a tristeza salta de alegria. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui não está dizendo que você não vai ter problemas. Aqui não está dizendo que você não vai ter aflição, mas que você vai descansar. Eu lembro de uma vez que eu estava passando por um problema, e naquele dia eu fiquei muito aflito. E lembrei de um dia que o Senhor falou através de uma serva dele, falando: olha para o meu servo, homem de fé. E naquela hora eu chorando pensei: bem, alguns meses atrás Deus falou para mim que eu era um homem de fé. Por que eu estou agindo dessa forma então? Aí eu peguei a harpa cristã. Se você não tem costume de cantar os hinos da harpa, comece a fazer isso. A igreja precisa louvar os hinos da harpa cristã, né? E comecei a cantar: meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar, nele posso confiar. E naquele momento eu cantei aquele louvor chorando tudo que eu não tinha de lágrima. E aí, em um determinado momento, uns 2 dias depois, eu tive um sonho. E neste sonho, várias coisas aconteceram, mas um que me chamou muita atenção: um jovem que há muito tempo eu não via, batia na minha perna e dizia: você ainda vai andar em muitos cavalos. E biblicamente falando, cavalo significa lugares, né? Cargos, lugares importantes que o Senhor te coloca. E quando eu sonhei isso, Deus me levou lá para Jeremias capítulo 12, versículo 5, que
vai dizer algo muito tremendo que eu quero dizer para você nesta noite. Se você se cansa com os homens que estão a pé, como é que vai ser quando você tiver que competir com aqueles que andam a cavalo? Se a tua paz está baseada numa terra plana, como vai ser quando você tiver que enfrentar as enchentes do Rio Jordão? Ali o Senhor me disse de forma muito clara: ô menino birrento, chorão, você está triste, está preocupado com esse desafio desse tamanho? E quando eu te colocar em desafios maiores, como é que você vai se comportar? Aquele que está em Cristo, pode vir a situação que vier, ele jamais olha para o problema, ele descansa e entende que, Senhor, se este problema chegou para mim, é o Senhor quem está permitindo para que eu amadureça, para que eu cresça, para que eu tenha intimidade, relacionamento profundo contigo. Então, meus amados, use o problema para encorajar a tua fé. Lembra daquele louvor acho que o Ministério Zoe que canta, né, que vai dizer: aquieta minha alma. Conversa com a tua alma, pede para ela ficar quieta. Confiar em Deus, que nunca te desamparou e nem vai desamparar, porque a Bíblia diz que pode o teu pai e a tua mãe te desamparar, eu todavia, o Senhor, não te desamparei e nem te desampararei. Aleluias. Então Jesus vem e diz, através desse versículo de Mateus, faz um convite para nós, cansados e oprimidos, para encontrar descanso e libertação nele. Você pode estar pensando: mas eu já sou crente, eu já estou na igreja. Mas se a gente não tiver cuidado, o inimigo sempre implanta uma prisão na gente, algo que impeça de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas João 8,36, e aí eu repito o que eu comecei falando no início: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Quem é livre em nome do Senhor Jesus aqui? Glória a Deus. Meu amado, então se você é livre, você tem motivos de sobra para colocar o melhor sorriso no seu rosto, para louvar ao Senhor todos os dias, acordar todos os dias agradecendo a Deus pela noite que você dormiu, agradecer ao Senhor pelos desafios que você vai passar, agradecer ao Senhor pelas pessoas que se aproximam de você pedindo ajuda, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que tem acontecido na sua vida, porque tudo isso, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Não é somente as coisas boas, não, Ele está falando que todas as coisas. Então talvez você esteja passando por uma situação difícil, ou uma situação que você não vê solução, mas saiba que é o Senhor que está permitindo você passar por isso, para que você aprenda a confiar nele. A confiança, ela não é mágica, a confiança é prática. Você só vai aprender a confiar, você só vai aprender a exercitar a sua fé exercitando. Tem pessoas que dizem: Senhor, aumenta a minha fé. Aí vem a prova e começa a murmurar. Não vai aprender. Fé, confiança se conquista na prática, se conquista vivendo. Então, se você tem orado ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, prepare-se, você vai viver provas de fé. Amém? Então, meus amados, com isso eu gostaria de encerrar dizendo que Jesus, Ele venceu na cruz para salvar a mim, para salvar a você e salvar quem está no mundo precisando dessa libertação. E nós não devemos nos calar, nós não devemos nos conter diante dessa boa notícia. Imagine você que você tem na sua mão, você tem contigo a notícia que pode mudar a história de alguém. Você tem na sua mão aquilo que pode mudar completamente a vida de uma pessoa, transformar ela de uma pessoa marginalizada em alguém do céu, que também prega o Evangelho. Seja livre e use a palavra de Deus para também libertar a outros. Amém? E com isso eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus,
de estar aqui nesse lugar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós levantamos a nossa voz agradecidos a Ti por tudo que aconteceu aqui nesta noite, pelos hinos que foram cantados, Senhor, pela palavra que foi pregada, Senhor, e trazida aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, que o Senhor possa, Senhor, com esta palavra nos ensinar, Senhor, e esmiuçar ela, para que nós a vivamos, Senhor, porque a Tua igreja precisa viver a palavra, Senhor. Eu te peço nesta noite, despede o Teu povo em paz, leva cada um para o Teu lar em paz e em segurança, dando aí num final de semana abençoado, Senhor, em Tua presença, Senhor, certo da vitória. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos, forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja da Santo Estevão, não só hoje, mas eternamente. Aqueles que creem e recebem, digam amém. Está encerrado, Deus te abençoe.